Meu nome é Carol e hoje eu vou reagir a um vídeo que patrocinaram aqui na live, que se chama As Teorias da Conspiração Mais Bizarras do Futebol, do Storable Futebol. E aí, Anthony? Vamos lá, então. Meia hora de vídeo, né? Meia hora de vídeo. Vocês não estão querendo nada com nada, né? E aí, Shogun, ninguém quer nada com nada aqui, né? Estão achando que tá na Disney, né? É isso que eu tô achando. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Obrigada. Nesse mês, nós iremos ver as maiores teorias da conspiração da história do futebol. Uma teoria da conspiração é uma especulação de que um evento ou resultado... A minha teoria da conspiração eu tenho duas que eu tenho aqui. Michael Jackson não morreu e as sereias vivem no Triângulo das Bermudas. Desculpa. Futebol. Uma teoria da conspiração é uma especulação de que um evento ou resultado foi secretamente forjado por um grupo de pessoas para atingir um objetivo. Essas teorias existem aos montes no mundo e, evidentemente, dada a influência e poder que tem o futebol, ele não escapa delas. Mas antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal, pois faltam menos de 10 mil inscritos para a gente alcançar os 300 mil. E 60% de vocês que assistem Paia, não são inscritos. Todo mês você tá aqui vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. Paia. Já passou da hora, Se inscreva no CR Eu React também, compartilhar com vocês o navegador que eu uso para fazer os vídeos aqui do canal. Ed? O Opera. O Opera com necessidade, mas se a gente arrasta, escreveu e colocou que a inteligência artificial e a linha de é tão completa em caso você pode colocar em tem de confiança positivo. Alumínio. Bom, recados dados, então chega de enrolação e põe seu chapéu de alumínio porque vamos ver as mais macabras teorias da conspiração da história do futebol. Convulsão de Ronaldo, 98. Ô, louco! Brasil e França chegavam à grande decisão da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira defendia o título buscando o pentacampeonato, enquanto os donos da casa sonhavam com seu primeiro campeonato mundial. O Brasil era considerado amplo favorito tanto por ser o atual campeão, quanto por ter o melhor jogador do mundo no time. Porém, poucas horas antes da final, sai a notícia que Ronaldo havia sido cortado da decisão e Edmundo começaria entre os 11. Inicialmente, se dizia que foi por uma lesão no tornozelo. Depois, os boatos eram de que foram problemas estomacais. Mas passados 30 minutos, a escalação é alterada novamente e Ronaldo volta ao time titular. O que aconteceu foi que na tarde do dia da decisão, Ronaldo foi tirar uma soneca em seu quarto, quando de repente começou a convulsionar. Seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, viu a cena e desesperado chamou os médicos. O craque então foi levado ao hospital. Porém, nenhuma normalidade foi encontrada e Ronaldo sequer se lembrava do acontecido. Quando ele volta do hospital com a equipe já no vestiário e pronta para a final, ele diz que tá bem e quer jogar. O médico da seleção e o técnico Zagallo optam por não barrar, o que do ponto de vista médico era uma decisão no mínimo peculiar. Por isso, Edmundo volta para o banco e Ronaldo joga mesmo depois desse episódio. Foi notório que o craque não estava em sua melhor forma. E o Brasil, completamente apático, levou 2 gols de cabeça de Zidane no primeiro tempo e mesmo com um homem a mais, ainda sofreu o golpe de misericórdia aos 92 minutos. A França aplicava um sonoro 3-0 nos favoritos e era a campeã do mundo pela primeira vez em casa. Todos esses acontecimentos... Esquisito mesmo, hein? Esquisito mesmo, hein? Vou ter que estar concordando aqui com essa teoria da conspiração. É esquisito mesmo. Como é que o Brasil não ganhou essa Copa? Absurdo. Nebulosos momentos antes de uma final de Copa foi algo sem precedentes na história. Do nada, o melhor do mundo tem uma convulsão horas antes de uma final de Mundial e mesmo assim ele joga. O que realmente aconteceu nos bastidores desse Brasil e França é provavelmente o maior mistério da história das Copas. Muitas teorias da conspiração surgiram para explicar o fracasso brasileiro naquele jogo. Primeiro, qual seria a explicação para a convulsão de Ronaldo? Sintoma que nunca tinha lhe ocorrido nem antes e nem depois. Surgiram especulações sobre um possível envenenamento por um cozinheiro francês, mas não existe nenhum fundamento para acreditar nisso. Outra teoria diz que elas foram consequência de uma reação a infiltrações de xilocaína.
um anestésico usado para aliviar dores nas pernas, algo que foi prontamente negado pelo médico da seleção. Por isso, a versão mais aceita é de que foi consequência do estresse. Dito isso, por que mesmo assim ele jogou? Oi, Pair. O médico colocaria sua carreira em risco dessa forma? Arriscaria a vida do atleta para que ele entrasse em campo? E é aí que entra outro personagem dessa história, a Nike. Desde 1996, Oxi! a Nike é fornecedora de Do nada, a Nike. material esportivo da seleção. Além disso, a jovem estrela Ronaldo assinou um contrato vitalício com a fornecedora em 1994. Não é segredo para ninguém que a empresa norte-americana tem um poder imenso na confederação. O próprio Edmundo declarou que, abre aspas, pessoas da Nike estavam na concentração 24 horas por dia, como se fossem membros da equipe técnica. Fecha aspas. Em 98, o atacante teve uma conversa vazada onde insinuou o grande poder de influência da fornecedora sobre a seleção. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Acho que a Nike tem uma força de apoio. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Isso corrobora com a tese de que, na realidade, a Nike influenciou para que o atleta entrasse em campo. Afinal, era o principal. Aí faz sentido mesmo, mano. Se ele tinha um contrato que ele tinha que jogar os 90 minutos, tá ligado? Ele tinha que entrar em campo. Caraca, que bizarro. O ativo da marca. E ele não poderia ficar de fora do jogo de maior exposição na carreira. E não é coincidência que a imagem que ficou eternizada após o apito final foi Ronaldo desolado, com suas chuteiras da Nike no pescoço pro mundo todo ver. Mas tem quem vá ainda mais longe. Há quem acredite que, na realidade, Ronaldo sequer sofreu uma convulsão, dando origem à folclórica frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Ixi! Tudo surgiu de uma corrente de e-mail com um longo texto afirmando com todas as letras que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Os jogadores inicialmente ficaram contrariados, mas foram convencidos após uma grande oferta financeira e... Cara, olha minha mãe no chat. Oi! Você que sabe tudo, qual a ordem dos filmes? Quero ver entrando numa fria desde o começo. Olha a minha mãe. Ô, Niklaus, responde a minha mãe, cara. Que mal educado. Responde a minha mãe, Niklaus. Cara, Niklaus mal educado. Que isso? Contrariados, mas foram convencidos após uma grande oferta financeira e vantagens contratuais com a Nike, que seria parte do acordo. Mesmo assim, Ronaldo se recusava a participar. Por isso foi cortado, após ameaça. Não tá me dando bola. Mãe, eu tô no meio do react, ó. Não tô sentindo, que ele não tá me dando bola. Vim fazer uma reclamação. Niklaus, olha... Pode demitir, então? Não, você chegar e falar, oi tia, boa noite, era o primeiro. Agora nem vai me dar bola, nem boa noite me dá. Posso demitir, então? Não. Ele que sabe tudo. Pode demitir? Ele que é teu amigo, teu melhor Pode amigo. demitir? Não. Pode demitir? Não. É doida. Sim, Ronaldo se recusava a participar. Por isso foi cortado. Após ameaças de perder seu contrato vitalício, ele foi convencido a atuar. O acordo seria que o Brasil sucumbiria no gol de ouro. Porém, a apatia dos jogadores durante o jogo fez com que a França dominasse e vencesse o duelo com facilidade. O título deu à França equilíbrio político em um momento de alta taxa de desemprego e crise, enquanto a Confederação Brasileira ganharia em troca sediar a próxima edição. E também caminho fácil. Ô, mano, mas isso aqui é uma corrente de e-mail. Tá muito específico, mano. Que isso? Vocês estão vendo isso daqui, mano? Ô, louco! Que bizarro! Facilitado para o Penta em 2002. Essa teoria ganha força porque, em partes, o e-mail acertou. O Brasil realmente foi Penta em 2002,
sendo beneficiado pela arbitragem em pelo menos 2 jogos. Porém, meu Deus, larga a mão. A máfia tem até no futebol. Larga a mão, hein? Meu Deus. o Brasil não foi sede daquela edição. Ele só voltou a sediar o torneio em 2014, sendo escolhido como tal em outubro de 2007. Uma semana após a final perdida, o site da CBF é hackeado e o texto fica exposto no site da entidade. Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF, chegando ao ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela final. Porém, Bom dia, primo Canzol. Obrigado pelo sub. Tudo bem? Ué, por que eu tô sem alerta, mano? Ô, Niklaus, meu alerta saiu. Tô sem alerta. Oxi. contrato com a Nike e o que se passou por baixo do ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela Anônimo mandou R$5. Tá difícil Boa hoje, noite, hein? Carol. Desculpe atrapalhar o filme, mas minha namorada gosta muito das suas lives. Manda salve para a Megera Marina. Ela disse que vai liberar o Tobinha na sexta. Torçam por mim, chat. Cara, você atrapalhou o meu vídeo pra isso? É sério mesmo que você atrapalhou o meu vídeo pra isso? Mano, vaza daqui. Vai embora! Que ninguém te quer aqui, inferno. Porra. Tô vendo a teoria da conspiração da Copa de 98 aqui que o Brasil perdeu injustamente. E você atrapalha o meu vídeo pra isso. Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF, chegando ao ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela final. Porém, essa foi encerrada em 2001 sem nenhum avanço, e todos os jogadores e pessoas envolvidas negam veementemente todo Palhaçada, o conteúdo hein? daquele meio. Para corroborar aqueles que acreditam em alguma manipulação em favor dos franceses, ainda surgiu uma declaração de Platini anos depois que confirmou que o sorteio foi manipulado para que Brasil e França só se enfrentassem na final. Ô, mas essa daqui, pô, esquisito mesmo, tá? Assim, eu não sou de acreditar em teoria da conspiração, tá? Não sou de acreditar. Mas essa daqui é doideira, tá? Porque, mano, pô, é que, tipo assim, esse meio aí super esquisito, o Brasil ter perdido pra França, super esquisito também, sendo que o Brasil tava muito bem nessa Copa. A convulsão do Ronaldo também, ele tem entrado em campo depois, tá ligado? A questão da Nike, que é o áudio vazado, falando que a Nike meio que, tipo assim, tava com controle grande na seleção. Depois desse meio aí, depois o fato de realmente o cara ter falado aqui que nem sabia, mas que na Copa seguinte o árbitro meio que deu vantagem pro Brasil 2 vezes. Sei não, hein? Tem que entrar aqui na onda do vídeo. Mano, esquisito. Outra teoria da conspiração bastante difundida é de que a partida entre a Argentina e Peru pela Copa do Mundo de 1978 foi manipulada. A Argentina sediava o torneio em meio a uma das mais sangrentas ditaduras militares do continente sul-americano. A própria escolha da Argentina como sede levanta suspeitas bem razoáveis. Afinal, o regime de Videla usou o Mundial para colocar panos quentes nos desaparecimentos e outras atrocidades que os militares praticavam. Eis que na semifinal se encontravam no grupo B os donos da casa com Peru, Brasil e Polônia. Todos jogariam contra todos e o primeiro colocado avançaria à final. Na primeira rodada, Brasil e Argentina ganham seus duelos. Na segunda, a Polônia venceu e, por consequência, tirou as chances de classificação do Peru, enquanto o Brasil e a Argentina protagonizaram a Batalha de Rosário. O jogo muito truncado terminou 0-0, mas ficou marcado mesmo pela pancadaria que aconteceu dentro do campo. Com esses resultados, o Brasil se colocava ligeiramente à frente pelo seu saldo de gols, e a vaga seria definida na rodada final, com os jogos marcados para acontecer simultaneamente. Porém, de forma inexplicável, a pedido da TV local, o jogo da Argentina foi adiado em 3 horas. Dessa forma, eles jogariam sabendo exatamente de quanto precisavam para ir para a final. O Brasil fez sua parte e venceu os poloneses por 3-1, fazendo com que a Argentina precisasse de no mínimo 4 gols para se classificar. E adivinha o que aconteceu?
a seleção portenha massacrou o Peru. 6-0 fora o baile. Que isso? Vale lembrar que a seleção peruana não era ruim. Tinha chegado às semifinais porque liderou o grupo com a Holanda. Mas, nos dias que antecederam essa partida, aconteceram movimentações bastante suspeitas nos bastidores que talvez explicassem o resultado. Fora a gritante alteração do horário da partida, teve também o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ser argentino naturalizado peruano. Anos depois, ele veio a público dizer que com certeza alguém ganhou dinheiro com aquela goleada. Outros jogadores daquele elenco também confirmaram a história de que alguns dos companheiros deles foram comprados para fazer corpo mole, seja com dinheiro ou até com ofertas para jogar no futebol argentino nos anos seguintes. Relataram também que no pré-jogo o ditador Videla entrou no vestiário da seleção peruana e fez um discurso sobre a irmandade entre os dois países. Como se não bastasse, 10 dias depois da Copa, o governo argentino ainda fez uma generosa doação de 50 milhões de dólares e 35 mil toneladas de trigo ao governo peruano. No final das contas, o Brasil voltou para casa como a única seleção invicta no torneio, enquanto a Argentina derrotava a Holanda e conquistava sua primeira estrela mundial. Que isso? Oh, que isso? Mano! Mesmo com tantas alegações e fontes diferentes que indicam que esse jogo foi realmente manipulado, é difícil de classificar como algo confirmado. Então, ainda cabe na categoria de teoria da conspiração. Tá, não, esse daqui é mais esquisito ainda, tá? Esse daqui é mais esquisito ainda. Esse daqui parece, mano, parece ser muito real. Esse aqui eu super, assim, acreditaria, tá ligado? Mano, porque tem os jogadores falando anos depois, tá ligado? Que doideira. Em 2013, o Corinthians chegava à Libertadores com pompa de atual campeão. Manteve a estrutura e reforçou seu elenco para defender o título, sendo um dos grandes favoritos para o bicampeonato. Porém, toda a expectativa recebeu um duro baque logo na estreia. O Timão enfrentava o San José de Oruro lá na Bolívia, e logo com 5 minutos de jogo, Guerreiro abriu o placar para os corintianos. Na comemoração, um torcedor disparou um sinalizador que atravessou o setor visitante e atingiu um torcedor do San José, Kevin Espada, de 14 anos. O projétil de 20 centímetros atingiu o olho do jovem a 300 km por hora, o que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Que horror! Desculpa. Meu Deus, gente, que isso? Que absurdo! Max Verstappen! Obrigado, Igor! Tamo junto! Obrigado pelo sub! Gente, que horror! Caraca, que isso? Por hora, o que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Ao término do jogo, 12 corintianos foram presos na Bolívia. 5 deles permaneceram por 10 meses até a liberação. E o regulamento da Conmebol previa que os clubes poderiam ser punidos pelo comportamento inadequado da torcida, como por exemplo, usar sinalizador. Essa pena poderia ser de uma simples multa até a exclusão da competição. Existia um risco sério do clube acabar excluído do torneio pela gravidade do acontecimento. Então, depois de 2 semanas, foi realizado o julgamento para decidir as consequências. A pena foi de apenas uma multa de cerca de R$400 mil e a proibição do clube levar a torcida na condição de visitante por 18 meses. Os corintianos respiraram aliviados e acharam que o sonho do Bi continuava de pé. O clube passou tranquilamente pela fase de grupos, como líder, para nas oitavas de final acabar caindo contra o Boca Juniors, reeditando a final do ano anterior, em que os brasileiros se deram melhor. O jogo de ida foi vencido pelos argentinos por 1-0, e na volta, no Pacaembu, aconteceu uma das piores arbitragens da história do futebol. O Corinthians foi operado de uma forma que não tem como não pensar que foi na sacanagem. Esse jogo apareceu no meu último vídeo sobre os maiores roubos da história da Libertadores. Se você não viu, recomendo que veja, porque eu não vou me alongar muito nos lances. Mas basicamente, Carlos Amarília e sua equipe de arbitragem deixaram de dar pelo menos 2 pênaltis e anularam 2 gols legítimos da equipe brasileira. Que isso? Que acabou eliminado. Anularam 2 gols? Mano, que isso?
após empatar em 1-1. Até para os padrões da arbitragem latina, esse jogo foi muito fora da curva. Nossa. E é olhando para esse cenário que surge uma teoria da conspiração a respeito da motivação disso. Muitos viram como a Conmebol tirando o Corinthians da Libertadores o mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. É dito que a Conmebol não teve Morte de quem? possível na marra por conta da morte de Kevin. Quem é Kevin? Quem é Kevin? Ah, do torcedor. Ah, tá. Pô, mas não era mais fácil no julgamento tirar o Corinthians, tá ligado? Mas não era mais fácil no julgamento tirar ele, que pelo menos, tipo assim, teria sido com base nas regras, tá ligado? Que aí teria sido com base nas regras, do que depois colocar uma arbitragem que deu vantagem pra Argentina? O mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. É dito que a Conmebol não teve coragem de eliminar o Corinthians no tribunal e tentou fazer de forma natural. Mas fato era que o Corinthians não podia, em hipótese alguma, ganhar Libertadores depois do que aconteceu com o jovem boliviano. A Conmebol não ia deixar. Anos depois, vazaram áudios de um influente cartola argentino, Julio Grondona, que confirmaram que houve manipulação na escolha do árbitro. Alguns membros da direção corintiana, na época, chegaram a declarar publicamente que acreditam que a arbitragem catastrófica de Amarília foi a forma que a Conmebol encontrou de eliminar o Corinthians depois da tragédia de Oruro. Ô, louco. Mano, aqui pra mim, o mais justo teria sido realmente no tribunal resolver isso, tipo, desclassificar, do que colocar um árbitro pra influenciar o resultado, tá ligado? 2013 foi um ano que deu o que falar. Ao término da rodada final do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Aff. Porém, bizarramente, O que aconteceu com o meu Flu aqui? Que ano foi esse? Calma aí. 2014. Portuguesa vendeu a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. 2013 foi um ano que deu o que falar. Oi, Ao Luqueira. término da rodada final do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, bizarramente, naquela mesma rodada, houveram 2 escalações irregulares. Algo relativamente raro e que acabou mudando as equipes que foram para a segunda divisão. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro, a escalação de um atleta irregular deveria retirar 3 pontos, mais os pontos conquistados pela equipe na partida em questão. Como o jogo empatou, o Flamengo perderia 4 pontos. Sem esses 4 pontos, o Flamengo iria de 49 para 45 e cairia da 11ª colocação para a 17ª, salvando o Fluminense e entrando na zona de rebaixamento. Mas, antes que os rubro-negros entrassem em desespero, no dia seguinte a esse jogo, Portuguesa e Grêmio entravam em campo em uma partida que não valia rigorosamente nada. Tudo se encaminhava para um 0-0 bem chato. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, Everton entra no lugar de Wanderson. O problema é que Everton também estava suspenso, fazendo com que a Portuguesa, assim como o Flamengo, fosse punida com a perda de 4 pontos, indo de 48 para 44. Por sua vez, caindo para a 17ª colocação, salvando a pele do Flamengo e caindo para a segunda divisão. Não é tão comum jogadores serem escalados irregularmente. Mano, mas que ideia é essa de colocar jogador que tá suspenso pra jogar? Que isso? Imagine só 2 na mesma rodada. Então... Isso alimentou teorias da conspiração de que, na realidade, a Portuguesa tenha deliberadamente escalado o atleta irregular, em troca de uma compensação financeira. Os suspeitos eram Flamengo e Fluminense. As teses eram as seguintes. Ixi, Maria, não. O Flu nunca faria isso. O Fluminense nunca faria isso, gente.
Eu sou fluminense e eu posso afirmar isso, tá? O Flu nunca faria um negócio desse. Não vem, não. Não vem, não, gente. O Flu não faria isso. Meu Fluminense não faria isso, não. Primeira seria que o Flamengo escalou André Santos de forma irregular, percebeu a cagada que fez e ofereceu... Não, ó, vou falar. O Fluminense aqui não fez nada de errado. O Fluminense aqui não fez nada de errado. Ele já tava lá na Série C. O Flamengo que escalou de forma irregular, desceu, salvou o Fluminense. O que pode ter acontecido aí... Eu não vou, depois vou ser cancelada, tá ligado? Não vou falar nada. Mas aí, do nada, o Portuguesa também escalou de forma irregular e desceu e salvou o Flamengo. Mas o Flu mesmo não tem nada a ver com isso. O cara já tava na Série C, tá ligado? Quem se prejudicou nisso tudo foi o Flamengo. O Flamengo escalou André Santos de forma irregular, percebeu a cagada que fez e ofereceu dinheiro para que a equipe paulista, que jogaria no dia seguinte, cometesse o erro. A outra dizia que o Fluminense, ameaçado de rebaixamento, teria encomendado a entrada de Everton como um plano B, caso o clube não conseguisse o resultado que o salvasse dentro do campo, o que realmente acabou acontecendo. A revista Placar publicou que representantes dos clubes cariocas se reuniram dias antes da rodada final para procurar soluções e brechas para evitar que 2 times do Rio fossem rebaixados, o que seria catastrófico para as verbas de televisão do ano seguinte. O Ministério Público chegou a concluir que a Portuguesa vendeu a vaga, porém, anos depois, o inquérito foi arquivado por falta de evidências. Ô, louco! Ah, então... Porra, o Ministério Público concluiu que ele vendeu a vaga, mano. Pra mim tá certo isso daí. Porra. Agora, quem foi que comprou, não falou, né? Foi o Flamengo ou o Fluminense, galera? Eu não acho que foi o Flu. O Flu não faria isso. Meu Fluminense não faria isso, não. Tá? Meu Fluminense não faria isso aí, não, viu? Se a vaga foi comprada, o dinheiro deveria aparecer em algum lugar. Mas nenhuma quantia suspeita foi encontrada nas contas da Lusa e nem de nenhum funcionário. Fato é que a CBF avisou o clube que a suspensão do atleta ainda não tinha sido cumprida, o e-mail foi visualizado, mas essa informação nunca chegou até o treinador Guto Ferreira, seja por sabotagem ou incompetência. Embora a versão oficial, confirmada pelo próprio presidente da Lusa, é de que foi tudo cagada, muitos seguem acreditando em uma trama pela... Cara, o presidente do... Bem formal assim, né? Foi cagada. Top pronunciamentos. Foi cagada. A compra da vaga da saudosa Portuguesa na primeira divisão brasileira. Outra teoria da conspiração muito difundida principalmente na Europa é de que a UEFA manipulou diversos sorteios para tentar fazer um El Clássico na final da Liga dos Campeões. Isso aqui eu não duvidaria não, tá? Isso aqui eu não duvidaria. Na temporada 2010-2011, Barcelona e Real Madrid fizeram uma das semifinais da Champions. O Barça se deu melhor e avançou à final, onde acabou campeão posteriormente ao derrotar o United. Nessa época, começava a aflorar a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que dominariam o futebol mundial pelos próximos anos, um com a 10 do Barcelona e o outro com a 7 do Real. A UEFA viu naquilo um prato cheio para ganhar muito dinheiro. Seria muito conveniente para o espetáculo que essas duas figuras fizessem a final da Liga dos Campeões, a competição de clubes mais badalada do futebol, que de quebra seria um clássico nacional dos mais viscerais do planeta. Eis então que em 3 das 4 temporadas seguintes, Barcelona e Real Madrid estariam presentes nas semifinais. E todas estariam em lados opostos. Pode ter sido sorte? Pode, mas a probabilidade não é favorável. E isso já foi suficiente para surgirem suspeitas e teorias a respeito de manipulação no sorteio. A tese era que as bolinhas eram colocadas no congelador horas antes do sorteio para que elas ficassem frias e se diferenciassem das demais no momento de sortear. E se essas teorias forem verdade, não dá para dizer que a UEFA não fez a parte dela. Mas infelizmente, os espanhóis não. Na temporada 2011-2012,
Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid acabaram eliminados nas semifinais. No ano seguinte, 2012-13, a dupla espanhola novamente sucumbiu nas semis para os alemães Bayern e Borussia. Em 2014-15, o Barcelona conseguiu chegar à decisão após bater o Bayern. Porém, o Real ficou no caminho para a Juve. Então, eles fizeram isso tudo pra ser sempre Barcelona e Real Madrid, tipo, cada um de um lado, tá ligado? Mas não contavam que dependia dos times ganharem, né? Não contavam com isso, né? Depende do time ganhar, né? Não basta só fazer o sorteio, não. Um árbitro acusou a UEFA de manipular sorteios, mencionando especificamente a edição de 2012-13, uma das citadas agora há pouco. Ele afirmou que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis, porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade. Segundo o árbitro, foi utilizada uma técnica de vibração para manipular as bolinhas. Manipulação no chaveamento não é uma teoria nova. Nós já vimos nesse próprio vídeo Platini admitindo que colocou França e Brasil em lados opostos propositalmente. Doideira. Um executivo da FIFA que participou da organização de mundiais confirmou a tese afirmando que os sorteios das Copas em que trabalhou foram manipulados, como em 94, onde um dia antes já se sabia que o México seria sorteado para jogar em Orlando. E dito e feito. Blatter, que foi acusado de manipulação, porque era o responsável pelos sorteios nessa época, disse que em Copas do Mundo nunca aconteceu, mas em nível europeu, sim, era uma prática comum, com a famosa técnica das bolinhas frias. Ô, gente, que doideira, hein? Só máfia, larga a mão. Fraude. Dr. Fuentes. Dr. Fuentes foi um médico espanhol que foi peça principal de um escândalo de doping no ciclismo que veio à tona em 2006, a Operação Puerto. Durante as investigações, surgiram indícios que ligavam Dr. Fuentes ao futebol. O jornal francês Le Monde publicou que supostamente 4 clubes contrataram seus serviços: Real Madrid, Barcelona, Valência e Betis, sugerindo que ele teria elaborado planos de preparação para essas equipes que incluíam práticas de doping. Todos os 4 clubes negaram o envolvimento, e o médico também. E a Operação Puerto nunca foi muito além do ciclismo. O Le Monde ainda foi processado pelas acusações sem provas. Então esses casos no futebol acabaram passando sem maior apuração. Ô, louco. Mas em 2013, uma investigação interna da Real Sociedad chegou à conclusão de que o clube pagava 327 mil euros anualmente a Dr. Fuentes entre 2000 e 2005. Curiosamente, em 2003, o clube teve sua melhor colocação recente no Campeonato Espanhol, um segundo lugar, levando muitos a crer que Dr. Fuentes estava por trás do sucesso de muitos clubes espanhóis no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas esses casos teriam sido acobertados pelas autoridades espanholas, que temiam o grande impacto desse escândalo no futebol mundial. Nessa mesma época, outro grande escândalo de doping assombrava a Juventus. Em 2004, o médico do clube Ricardo Agrícola foi condenado por fornecer drogas para melhorar o desempenho de atletas entre 1994 e 1998. Um especialista alegou que era praticamente certo que jogadores da Juve tomaram substâncias ilícitas, nem que seja em pequenas doses, citando Antônio Conte, Del Piero e Didier Deschamps. Vale lembrar que nesse período, em 96, a Juventus foi campeã da Liga dos Campeões. Porém, em 2005, o médico e o diretor do clube que haviam sido condenados foram inocentados após apelação. Que coisa, o doping né? no futebol é um assunto polêmico. Que coisa. Foram inocentados após apelação. O doping no futebol é um assunto polêmico e que envolve muitas teorias da conspiração. Afinal, é um dos esportes com menor incidência de casos, apesar de ser um dos mais praticados, o que leva muitos a acreditarem que há um acobertamento por parte de entidades maiores. Houveram alguns casos de equipes que levantaram suspeitas do uso de substâncias ilícitas no futebol, como por exemplo a seleção russa na Copa do Mundo de 2018. Devido ao espetacular rendimento físico do time mesmo passando por 2 prorrogações
e que consagrou sua melhor campanha na história das Copas, chegando até as quartas de final. Tudo explodiu quando a Agência Mundial Antidoping descobriu um escândalo institucional de doping na Rússia, que tirou o país da Copa de 2022 a Rússia até hoje é banida, né? e das Olimpíadas de Tóquio. Apesar de alguns jogadores do time de futebol terem sido investigados, o caso foi arquivado pela FIFA por falta de provas. Essas teorias também rondaram o Bayern de Munique na temporada de 2020, em que o clube conquistou a famosa Champions da pandemia. Fóruns e redes sociais suspeitaram do anormal aspecto físico de muitos dos jogadores do clube bávaro, que notavelmente estavam muito mais fortes do que em qualquer outro momento de suas carreiras. Apesar dessa ser uma teoria relativamente conhecida, não existe nenhuma prova ou outro indício que aponte para essa direção. Que doideira, hein? OVNI! Ô, louco! Não, agora, essa aqui eu acho que vai ser mais meme, não é possível. Mas eu digo assim, dessas todas aqui, eu não duvido de nada, tá ligado? Porque é aquilo, cara, futebol é um esporte que gera muito dinheiro, tá ligado? Então é uma parada que envolve muita coisa, sabe? Então, assim, eu não duvido de nada. De manipulação, de fraude, de alguma máfia, de árbitro sendo comprado, de jogador sendo comprado, de doping. Isso tudo aqui, tá ligado? Eu não duvido de nada. Agora, esse daqui... esse aqui já não sei, tá ligado? Vamos ver. A existência de seres extraterrestres é uma das mais populares teorias da conspiração. Existem vários relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E, curiosamente, o maior avistamento coletivo de um OVNI aconteceu em um jogo de futebol. Era a noite de 6 de março de 1982, no estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul, onde o Operário recebia o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2-0, mas as manchetes da época só falavam sobre um suposto disco voador. É relatado que durante o primeiro tempo, um OVNI surgiu no céu sobre o estádio. O objeto emitiu uma forte luz sobre o campo, chocando os 24 mil presentes no episódio. Segundo relatos do próprio árbitro, o jogo foi paralisado nesse momento, sendo retomado após o sumiço do disco voador. Apesar dos relatos dos 20 mil presentes, não existe nenhum registro fotográfico, em áudio ou vídeo do incidente. Essas coisas só acontecem na época que não tinha celular, né? Incrível. O que torna tudo mais estranho é que os gols do jogo estão disponíveis no YouTube. Porém, o jogo completo se encontra apenas nos arquivos da Globo, não estando disponível a público. Ô louco, Globo, libera aí, Globo! A reportagem foi feita anos atrás, onde repórteres assistem ao VT completo do jogo, relatando que não existe nenhuma paralisação ou aparição estranha durante a transmissão, contradizendo os testemunhos de milhares de espectadores, além do próprio árbitro e de alguns dos jogadores em campo. Teorias dizem que, a mando do governo, a Rede Globo alterou a fita daquela transmissão, ocultando o trecho da aparição e empurrando para debaixo do tapete esse incidente. Isso a Globo não mostra. Mano, que é bizarro, tá? Doideira, tá? Apesar de não ter absolutamente nada que sustente essa teoria, esse não deixa de ser um dos episódios mais folclóricos do futebol brasileiro. Ô, louco! Que isso? Bom, rapaziada, por muito esse bom mês foi vídeo. isso. Espero que tenham curtido. Gostei muito. Se você viu até aqui, comenta aí embaixo qual teoria da conspiração do futebol você acredita. Mano, Esse é um tema muito legal e que ainda dá pra falar muita muito coisa. bom, eu adorei. Então deem sugestões de teorias que, se vocês gostarem, dá pra fazer parte 2, 3, 4, 5, enfim. Não se esqueça também de compartilhar o muito vídeo, bom. que é muito importante. Adorei esse vídeo, tá ligado? Eu gostei muito. Mano, pra mim, a que mais parece ser tipo assim, ser real foi a da manipulação de resultado da Argentina com o Peru, com certeza. Porque os jogadores vieram falar um monte de coisa do pagamento que a Argentina fez depois. Mano, a do Ronaldo é esquisita. Mas eu acho que mais ele realmente teve a convulsão, pode ter sido por estresse, tá ligado? Só que por conta do contrato dele com a Nike, que falava que ele tinha que estar em campo os 90 minutos, ele realmente se forçou a estar em campo e não conseguiu dar 100% dele, já que ele estava mal, que ele teve uma convulsão, não devia estar 100%. Então, assim, essa aqui, assim, sabe? Mas essa questão aí, desse meio, dessa corrente aqui, foi suspeita.
Da Argentina, sim. O do Corinthians, da Libertadores, faz sentido também. Pô, essa do Fluminense e do Flamengo é suspeito, até porque o Ministério Público falou que o time lá, a portuguesa, vendeu, tá ligado? É suspeito. Agora, se foi o Fluminense, se foi o Flamengo, nunca saberemos. Esse daqui, de manipulação de sorteio, com certeza existe. Com certeza, tá ligado? A do doping, com certeza também tem doping, já teve doping. Hoje em dia não tanto, mas antigamente, com certeza, que tinha menos exames, menos tecnologia, com certeza, tá ligado? Agora a do OVNI, mano, a do OVNI é esquisito mesmo, não vou mentir. Pô, não tem câmera, não tem vídeo, o jogo foi cortado, só a Globo tem. Sei não, hein? Mas assim, eu acho esses assuntos aí de teoria da conspiração muito legal. Então, se vocês tiverem algum vídeo aí pra recomendar de teoria da conspiração, etc, manda aí, mano, porque é muito interessante. Esse vídeo aqui em si foi cinema, tá? Esse canal é muito bom, né? Storybowl Futebol. E o vídeo em si foi cinema, mano, muito bom. Eu fiquei muito imersa, tá ligado? Curti muito. E, gente, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho de novo todos os dias, beleza? E tchau!